por um vizinho e o homem pegou 16 anos por isso. Havia outro vizinho que estava atrás de mim, isso quando eu era bem pequena. Então, quando me tornei uma adolescente, meu padrasto parou de bater em mim e começou a fazer sexo comigo. E eu não consegui suportar aquilo, então eu fugi de casa aos 15 anos. Eu não conhecia nada, não tinha nenhuma habilidade social, mas estava fora de casa. Estava faminta por amor e qualquer um que fosse bom comigo conseguia me levar para a cama. Então, depois de um ano, eu tive um filho. E não conseguia cuidar dele, eu não cuidava nem de mim. Mas encontrei uma casa ótima para uma criança. Um casal que queria muito ter um bebê, mas não podia ter. E assim, eu morei com eles nos últimos 2 meses e dei à luz no hospital, dando o nome deles. Depois, em 5 dias, eu parti. O que eu fiz foi voltar para casa. Eu olhei para minha mãe e disse: a senhora não precisa mais aguentar isso. A senhora vai sair daqui. E saímos as duas. E ficamos juntas por muitos anos. Então eu disse a mim mesma: ela está bem, ela está ótima, ela está em boa forma. Então eu parti. Eu fui para ficar 3 semanas em Chicago e fiquei por 5 anos. Então fui para Nova York para ficar 3 semanas e fiquei 30 anos. E levei a vida fazendo o melhor que podia, com o entendimento e conhecimento que tinha, que realmente não era nada. Eu comecei trabalhando em lojinhas e coisas assim. Então, quando eu cheguei a Nova York, as coisas mudaram para mim. Eu me tornei uma modelo de showroom. E como não tinha educação, era um ótimo trabalho, porque eu não podia ser secretária ou qualquer coisa assim. E fiz isso por muitos anos. Eu casei com um inglês de alta classe que tinha uma boa experiência. E parei de trabalhar na época e nós ficamos juntos por 18 anos maravilhosos. Eu aprendi muito sobre a vida e isso foi como um treino social para mim, porque eu não tinha nenhuma habilidade social. Naquela época nós íamos a festas e eu tive que aprender muito. Mas quando nós nos divorciamos, eu me senti como muitas mulheres se sentem. Eu achava que era um fracasso e não fazia nada certo e tudo daria errado de novo. E uns 5 anos depois eu descobri um grupo chamado Igreja da Ciência Religiosa, que foi onde eu ouvi que você pode mudar seus pensamentos, você pode mudar sua vida. E foi assim que minha vida realmente começou a mudar. Ouviremos muitas pessoas, falaremos as mesmas coisas, mas iremos falar de um modo um pouco diferente. Nós queremos todo mundo que ouvir alguma coisa diferente. E quando eu falar alguma coisa, uns de vocês vão entender e os outros pensarão: o que essa mulher está falando? Mas outros ensinarão, ou 3, ou 6, ou 12 podem dizer a mesma coisa que estou falando de outra maneira. E você pensará: isso é brilhante, eu nunca tinha escutado isso. Estamos todos em uma jornada. Eu estava vivendo como muitas pessoas vivem, razoavelmente inconsciente, mas não era ciente da minha inconsciência. Apenas vivia e às vezes sentia como se a vida estivesse acontecendo, que eu era uma vítima do que estava acontecendo na minha vida. Eu estava mesmo vivendo confortavelmente entorpecida. Não havia um significado profundo na minha vida, faltava alguma coisa, mas eu não sabia o que. Tínhamos um escritório de contabilidade. Eu, desde jovem, comecei como aprendiz do meu pai aos 16 anos. Ele tinha um escritório em casa e mudamos para um prédio. Quando fiz 20 anos, esse negócio foi incendiado. Um dia recebemos uma ligação às 6 da manhã e minha mãe me chamou para dizer que o prédio estava em chamas. Quando cheguei no local, havia caminhões de bombeiro, polícia, repórteres. Tudo o que significava alguma coisa para mim estava naquele escritório. Ele era ótimo, com uma janela de onde eu podia ver tudo e agora estava em chamas. Quando eu tinha 12 anos, fui levada para Boston para unirem completamente a minha espinha. Olhando para trás, lembro de ter dito que queria ser médica ou cientista. E então eu me tornei residente quando era bem jovem. Depois de trabalhar como residente, eu dormia muito, quase umas 17 horas por dia. Então me deram um remédio que começou a afetar o meu osso da medula. E não havia outro que pudesse me ajudar. Assim fui forçada a procurar outras coisas. Entrei em uma livraria de Boston, olhei pela estante e vi um livro chamado Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay.
E haviam essas coisas chamadas afirmações, que quando fazemos conseguimos atingir nossos objetivos e nos curar. Eu fiz exercícios como fazemos na academia. Em vez de exercitar pesos ou essas coisas, eu exercitava "eu me amo como sou" 10 vezes. E depois de 3 meses eu parei de dormir tanto e consegui ir para a faculdade de medicina, que era o que eu amava. Eu tinha uma enxaqueca terrível. Uma vez por mês, 2 vezes ou mais. Eu fui me tratar em um hospital de Boston. Passei uma semana fazendo exames e eles nunca descobriram o que eu tinha. Aos 19 anos, eu tinha que apresentar uma tese. E como a maioria das personalidades com enxaqueca, eu precisava saber o que eles queriam de mim. E não conseguia descobrir. Quando saí da biblioteca, sem saber como tirar um A no curso, eu pensei por um momento, talvez eu devesse me jogar na frente de um carro. Seria mais fácil que isso. Eu vivi em um orfanato até os 10 anos. E em muitas casas de adoção. As dificuldades na época eram tantas que meu pai teve que abandonar a família. Eu nasci na depressão, sabe? Minha mãe trabalhava vendendo doces em Detroit, do lado leste da cidade, e ganhava $17 por semana. Eu me lembro que uma menina chamada Marta apareceu e a deixaram basicamente pelas mesmas razões que eu fui deixado lá. E eles disseram, encontre o Wayne, e eu me aproximei e comecei a falar com a Marta. Ela estava chorando e muito confusa e triste. Eu estava tentando convencê-la de que não precisava ficar triste. Eu lembro de dizer que era um ótimo lugar, que não havia paz ali. E ela podia fazer tudo o que quisesse. Ela ia ter muita liberdade, íamos nos divertir muito. O que ela tinha que fazer era mudar o modo de pensar. E isso passaria de uma experiência ruim, ou uma experiência desagradável, ou difícil, para uma experiência onde poderia fazer tudo o que quisesse. No momento em que vi o prédio em chamas, eu pensava... Sabe, todo aquele trabalho que estava empilhado em minha mesa, estava pensando no meu pai perto de mim, pensava, graças a Deus, não havia ninguém no prédio. E eu também estava um pouco chateada por alguns objetos que eu estava perdendo no escritório. Tinha mais relacionamento com minha máquina de calcular do que com uma pessoa em minha vida, porque era muito ocupada. O interessante é que nessa hora a alma é tão... maravilhosamente inteligente, sadia. Lembro-me de ver o incêndio e ser devastada por aquilo por um lado, mas havia uma voz que dizia, isso está acontecendo por uma razão. Agora você não sabe a razão, parece horrível, mas na verdade algo de maravilhoso nascerá disso. Então eu ia jogar fora essa intuição e essas afirmações, porque eu era alguém que precisava ter alguma coisa normal. Eu estava na faculdade e comecei a ir contra o muro. Eu estava fazendo um doutorado, um PhD, então comecei a atirar para todos os lados, já que não entraria na carreira que eu queria, a neurocirurgia, porque não podia ficar em pé. Então escolhi a psiquiatria, porque poderia me sentar. Eu detestava, estava chateada, mas aprendi, é muito interessante. Todos os caminhos o levam à intuição espiritual. Voltei ao meu quarto, chamei meus pais e disse, eu odeio isso, não está dando certo para mim. E meu pai disse, rápido, rápido, volte para casa. E eu mudei a minha mente. E naquele momento, eu mudei minha enxaqueca. E talvez só tenha tido mais 3 ou 4 no resto da minha vida. Porque eu mudei os meus padrões e minha percepção foi que eu devia ter feito isso. Então eu redirecionei minha vida toda para o lado certo. E levar isso certo para um jeito em que a cultura, e no meu caso, a prática da medicina diz ser certo, mas há um problema.